Pois bem, nós estamos aqui reiniciando, não é? Vamos ver se nós vamos conseguir, desta feita, introduzir aqui o pastor Ciro. Mas agora foi, rapaz, olha aí. Agora foi? Foi, agora foi. Rapaz, eu tentei entrar, eu entrei as 4 vezes. Eu estava te vendo, estava vendo os comentários. Agora até falei com a irmã Gabriele, ela disse que estava me vendo também. Eu acho que eu não tinha. Algum problema do próprio Insta, né? Deve ser, porque eu não tinha sua imagem, aí eu imaginei que você não estava. Mas tá bom. Bem, os irmãos vão entrar de volta. Eu estava falando aqui a respeito dos cursos, né? Deixa eu chegar aqui, chegou a suar frio. Mas tá bom. Eu estava falando aqui a respeito dos cursos o ministeriais. Bom disso, né? Desculpa te interromper, o bom disso é que agora a gente pode ir até as 11h10. Com certeza. Ganhou um tempinho a mais ali. Ganhou um tempinho a mais. Vamos aguardar que os nossos irmãos novamente entrem lá. Eu estava falando a respeito dos cursos ministeriais. Então, lançamos o ano passado o curso de formação de obreiros para os obreiros que já estão no ministério e precisam fazer uma reciclagem, ainda ter um treinamento, uma qualificação ainda maior no exercício das suas funções, e também para os novos, não é? Para aqueles irmãos que desejam estar envolvidos com o ministério e os seus pastores, os seus líderes reconhecem neles as condições, então esses já fazem também o curso de CFO para estarem prontos para exercer as suas funções ministeriais. Depois, nós lançamos também, no mês de fevereiro do ano passado, em parceria com o pastor Douglas Batista, que é o presidente da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil, e também o presidente do Conselho de Educação da CJDB, o nosso curso de Capelania Evangélica, que tem sido uma bênção para treinamento e capacitação de capelães para atuação em hospitais, em presídios e em escolas. Pensa numa bênção que tem sido o nosso curso de capacitação para capelães. E aí, por último, já no mês de outubro para novembro do ano passado, nós lançamos o curso CFJP, que é o curso para a formação de jovens pentecostais. Esse material feito pelo nosso companheiro, o pastor Ciro Zibordi. E temos, desde então, feito um trabalho de divulgação deste material do curso de formação de jovens pentecostais, que na verdade, um curso preparatório que vai instruir os jovens a respeito de questões da vida, a respeito de questões ministeriais, também a questões relacionadas a chamado para o trabalho na obra do Senhor. Então, está aí as nossas informações a respeito dos cursos ministeriais. Meu pastor, os irmãos estão chegando e nós vamos prosseguir. Haja vista que o nosso ementário aqui é grande, né? É verdade. Vamos lá. O nosso irmão Erickson Lucas, ele faz uma pergunta que acaba se desdobrando, né? Em que escola judaica Jesus estudou? Há possibilidade de Jesus ter sido um fariseu? Bom, primeiramente, né? Prazer estar aqui mais uma vez. Tivemos aí essas dificuldades de conexão, mas graças a Deus deu tudo certo. Olha, a pergunta do nosso querido irmão Erickson é interessante, porque a Bíblia não diz nada nesse intervalo entre os 12 e 30 anos de Jesus. Então isso tem gerado muitas especulações, muitas. Algumas são até absurdas, né? Como essas que eu vou citar aqui. Por exemplo, alguém diz aí que Jesus... alguém diz que eu digo vários livros, né? Eu tenho lido, aliás, vários livros sobre o assunto, porque eu estou escrevendo justamente um livro sobre Jesus. Então a gente lê muita especulação. Então, o pessoal diz, por exemplo, que Jesus teria se tornado membro da seita dos essênios, né? A qual sequer é mencionada nos evangelhos. A gente tem ouvido falar dos essênios muito agora por conta da descoberta daqueles livros, aqueles manuscritos do Mar Morto, lá das cavernas de Qumran, né, no deserto da Judéia, ali que se menciona muito os essênios e tal, mas a Bíblia, o Novo Testamento a rigor, os evangelhos especialmente, né, que poderia ter alguma coisa,
nada menciona a respeito dessa seita, a seita dos essênios. Outra especulação, Jesus teria viajado para Caxemira e Tibete a fim de aprender sobre o budismo, tornando-se maior do que Dalai Lama, né? É outra especulação, outra suposição. A turma vai longe, né? Vai longe. Outra, Jesus teria feito uma turnê por Japão, Pérsia, Síria, Grécia e Egito para acumular conhecimento que explicaria, segundo pensam, né, o fato dele ser tão sábio. A grande verdade é que a Bíblia, esse pessoal que diz isso, não se contenta com o que a Bíblia diz. A Bíblia é clara ao dizer que Jesus, ao andar na terra, ele era uma pessoa, um ser humano, claro, mas ele também era Deus, cheio de graça e de verdade, diz a Bíblia, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que ele, como homem, ele também acumulou conhecimento. Porque a Bíblia diz lá em Lucas 2,52 que ele crescia em graça para com Deus e para com os homens, ou seja, ele teve um desenvolvimento normal. Então, a pergunta do nosso irmão, agora respondendo diretamente, ele quer saber em que escola judaica Jesus teria estudado. O que a Bíblia mostra é que Jesus aprendeu com os mestres do templo. Ele estudava ali com os mestres do templo, os rabinos, muitos deles faziam parte do Sinédrio, que tinha 70 membros, mas não apenas, tinha outros mestres. E Jesus estava ali no meio deles. A Bíblia diz lá em Lucas 2 que ele, numa certa ocasião, seus pais, a sua mãe especialmente, viu Jesus ali entre os doutores, falando com eles, fazendo perguntas, e todos estavam admirados do seu conhecimento, porque Jesus ele era um estudioso. Então ele aprendeu com os mestres do judaísmo, alguns deles, claro, fariseus, outros saduceus, que eram as principais seitas da época. Havia mestres famosos naquela época, como o próprio Gamaliel. Gamaliel talvez estava vivo naquela ocasião, mas os outros mestres famosos, como Hilel, que era avô de Gamaliel, e também Akiva, né, que era outro mestre famoso, esse já tinha morrido. Mas o Gamaliel certamente estava vivo, porque Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, e Paulo, ele era mais ou menos ali da mesma idade de Jesus, pouca diferença, né? Então, Jesus pode até ter tido contato com Gamaliel, com os discípulos dele. Então, Jesus, ele aprendeu, sim, como ser humano, ele estudou e ele aprendeu com os mestres. Agora, essa afirmação ou essa suposição de que ele teria sido um fariseu, aí eu descarto. Eu descarto por quê? Porque Jesus, ele sempre se opôs não apenas a fariseus, mas ele se opôs de fato à doutrina dos fariseus. Então ele rechaçou, ele se opôs completamente. Ele falou do fermento dos fariseus, ele falava da conduta dos fariseus, ele contou uma parábola do fariseu e do publicano, mostrando como os fariseus eram soberbos e tal, pedantes. Então Jesus, eu penso que de maneira nenhuma ele teria sido, né? Eu posso dizer com toda a convicção, né, pelo que a Bíblia diz, de que ele não foi um fariseu. Agora, quando nessa fase aí dos 12 aos 30 anos, em que ele estava ali, claro, acumulando conhecimentos, porque ele como ser humano, ele estudou, ele deu exemplo, inclusive nesse sentido para nós. Ele, aos 12 anos, já estava entre os doutores, interrogando-os e sendo interrogado por eles. Então ele certamente teve contato com fariseus, porque os principais mestres na época eram fariseus, para dizer a verdade. Porque os fariseus formavam a maior seita na época, com cerca de 6.000 adeptos, segundo os historiadores. Então Jesus certamente teve contato com o farisaísmo, mas contato no sentido de pesquisar, não que ele teria sido um fariseu. Maravilha, tá claro, né? Para o nosso irmão aí, o Erickson Lucas. Mas seguimos lá então. O Gernandes José da Silva, ele nos sauda com a paz do Senhor. Receba aí o nosso abraço e a nossa gratidão pela sua presença conosco nas nossas lives, né? Qual é a melhor versão bíblica em português? Olha, a melhor versão bíblica em português, já falamos bastante, é a versão Almeida. A versão Almeida, na minha maneira de ver, de como
pesquisador, escritor, programa de Deus, é Almeida. Agora, qual Almeida? O texto da Almeida, de maneira geral, é um texto bom para leitura. Mas nós temos recomendado, principalmente, a Almeida, a ARC, né? Revista Corrigida. Almeida Revista Corrigida, que é a nossa versão oficial. A Assembleia de Deus tem uma versão oficial. Fora essa, a gente recomenda também, para quem desejar ler, ter em casa, a ACF, que é também Almeida, mas é da Sociedade Bíblica Trinitariana, que é a versão corrigida fiel, que é muito boa. E também a ARA, a Almeida Revista Atualizada, a gente só faz uma ressalva. Você que, quando ler, ignore, eu posso dizer aqui com toda a convicção, ignore os colchetes, ignore. Porque aquilo ali, lamentavelmente, aquilo ali tem influência da teologia liberal, né? De querer pôr em dúvida as passagens da Bíblia. Aquelas passagens estão nos originais. Não fique em dúvida. Será que isso aqui está nos originais? Porque aqueles colchetes só servem para isso, para gerar dúvida na cabeça das pessoas. Então, se você quiser ler a versão atualizada de Almeida, para leitura, ela é boa. Mas ignore os colchetes, porque quando chega lá em Marcos 16, versículos 9 a 20, eles colocam entre colchetes e dizem, não consta nos manuscritos mais antigos. Esses manuscritos mais antigos são apenas 2, que a gente tem falado aqui. A grande maioria dos manuscritos, o chamado texto majoritário, em todos eles está aquela passagem final, o conhecido final longo de Marcos, que é o que está realmente no original, né? De acordo com os eruditos, conservadores, né? Que creem na preservação, como eu creio na preservação da palavra de Deus. Por que Deus inspiraria a sua palavra se ele não fosse preservar? Não é? A Bíblia tem vários versículos, em Crônicas, nos Salmos, no Novo Testamento, você vê que Deus preserva a sua palavra. Então esse negócio de pôr colchete, de querer tirar versículo, esse tipo de coisa, eu acho um absurdo. Né? Tem aí versões, lamentavelmente, estão tirando. Não bastasse pôr em colchetes que gera dúvida na cabeça do novo convertido, que não conhece os pormenores, não conhece a crítica textual, ele fica em dúvida, será que é a palavra de Deus mesmo? Está entre colchetes? Além de fazer isso, que já acho um absurdo, agora tem versão que estão tirando os versículos da Bíblia. Estão tirando assim, achando, não, isso aqui não está nos melhores manuscritos. Só que eles que acham que é os melhores, porque são mais antigos. Só que 99% dos manuscritos contém essa passagem, como também aquela de João 5, que nós citamos, João 8, a mulher adúltera, tudo isso está na Bíblia. Então não tenha dúvida. Então se você quiser ler a versão atualizada de Almeida, pode ler. É uma ótima versão. Para leitura, aliás, é muito boa, em língua portuguesa. Mas ignore os colchetes. Maravilha. Pois é isso. Numa das nossas AGOs da CGADB, foi feita a proposição, estava no temário, e naquela foi apresentada a revista e corrigida, a ARC, né? ARC, revista e corrigida com uma versão oficial das Assembleias de Deus. Não obstante, a Bíblia de Estudo Pentecostal, essa aqui, que eu tenho, ela é o texto realmente de revista e corrigida. A ARC também, é oficial, também, né? É oficial. Essa aí, a nossa pentecostal é a ARC, a Bíblia cronológica também é a ARC. De fato. Né? Então, é a nossa versão oficial e não é por acaso. Desculpa a gente repetir de novo isso aqui, não é por acaso. Alguém pensa, por que essa versão arcaica aí e tal? Não é que a gente escolheu porque é arcaica e porque a gente parou no tempo, não é isso. É porque ela é uma versão baseada numa tradução mais literal. Claro que não existe tradução literal 100%. Você vê isso até quando você traduz do inglês para o português, você vê que tem que fazer adaptação. Imagina do hebraico, do grego para o português. Tem que fazer adaptações. Mas a tradução de equivalência formal, como é chamada, ela prioriza a literalidade. Ela procura traduzir de maneira literal. Daqui a pouco a gente vai até dar uma resposta, eu acredito, de uma outra versão, dá para esclarecer melhor. Eu quando me converti, o meu pastor, na ânsia de convidar os irmãos para a oração da madrugada, de 5 a 7 da manhã, ele lia o texto, ele falava, na verdade, um texto bíblico, ele sempre falava aquele texto,
E certa feita eu me toquei que era em Provérbios, e acabou o culto, eu fui para casa e eu agarrei ler Provérbios e fui lendo, e eu não achava o texto que diz: eu amo os que me amam e o que de madrugada me buscam me acham. E ele naquela insistência, todo o culto, eu vou ter que achar esse negócio. Aí um dia eu liguei para ele e falei: pastor, eu já li Provérbios todinho e não achei essa referência que você diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acham. Aí ele falou assim: qual que é a versão da sua Bíblia? Aí ele me deu uma aula a respeito dessas questões de versão de Bíblia, isso em 1993. Aí a minha Bíblia era uma ARA, revista e atualizada. E na revista atualizada, Provérbios 8:17 diz: eu amo os que me amam e os que me buscam me acham. Não tenho de madrugada. E aí ele falou: não, na revista e corrigida é de madrugada, então tem que vir na igreja para orar de madrugada. E, enfim, eu ia, na verdade, para oração na madrugada, porque Provérbios 8:17, na revista e corrigida, diz que tem que ser de madrugada. Exatamente. Tem algumas coisas que a tradução literal, ela mantém. Aí a tradução que não é literal, o pessoal fala: não, esse negócio de madrugada hoje em dia não faz muito sentido. Aí tira assim a bel prazer. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Você achar que para hoje não tem sentido. Ah, isso é para eles lá, porque tinha a oração da madrugada, na vigília da noite e tal. Só que aí você veja como isso para nós é importante também hoje, né? Porque a gente ora também de madrugada. Então... Com certeza. Eu aprendi na Assembleia de Deus que de madrugada é melhor, porque tem menos gente. Então, é melhor manter o que está no original e interpretar. O pessoal às vezes quer dar uma mãozinha, fala: não, isso aqui o pessoal não vai saber interpretar, vamos tirar fora. Porque eles não vão saber. É como aquele caso lá do anjo que descia para mexer as águas. Não, esse negócio aí, não, vamos tirar isso aqui. Mas foi tirado realmente. Mas é válido. Com certeza é válido. E eu já vi, o irmão já colocou ali que tinha essa dúvida, já foi tirada a dúvida também, junto com a dúvida aqui do nosso irmão Gernandes. Agora, o Anderson Veiga quer saber a respeito da Bíblia de Estudo, a Mensagem. Então, é aí que é interessante, não é? Porque, veja bem, não vamos aqui transformar essa resposta numa coisa muito técnica, porque a gente sabe que o nosso público é um público heterogêneo. Agora, quando se fala de tradução da Bíblia, a gente tem 4 tipos. A gente tem a tradução de equivalência formal, a tradução de equivalência dinâmica, a balanceada e a que é chamada de paráfrase. A paráfrase também é um tipo de tradução, né? Só que é uma tradução parafraseada. Alguém contesta: não é paráfrase, é uma tradução. Mas é que a gente enfatiza que é paráfrase, porque ela é mais... ela tem um nível assim mais exagerado do que a de equivalência dinâmica. É o caso dessa versão aí, a mensagem, né? A mensagem, The Message, de Eugene Peterson. É importante informar, essa versão não é nova, ela surgiu em 2004 nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil. A editora Vida lançou no Brasil. É uma tradução parafraseada, repito, ela é muito dinâmica. O que significa isso? A tradução de equivalência dinâmica, como eu já expliquei em outra ocasião, ela não traduz, ela não prioriza a tradução palavra por palavra, ela prioriza ideia por ideia. Então, veja bem, essa que é a questão. Em vez de traduzir o que estava lá de fato no texto e trazer para, mesmo adaptando, mas trazer exatamente o que estava lá para cá, eles falam: não, isso aqui o brasileiro não vai entender, isso aqui o norte-americano não vai entender. Vamos dar uma roupagem, vamos contextualizar. E aí, só para dar um exemplo aqui, ó, o irmão poderia ler, por gentileza, Lucas 5, 35 e 36. Veja a nossa versão corrigida, o que ela diz. Aí eu vou ler aqui o versículo na mensagem, que eu tenho a versão eletrônica aqui. Aí eu vou ler aqui, o mesmo texto nessa versão a mensagem. Lucas 5, 35 e 36. Isto. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o coser em veste velha, pois lhe romperá a nova,
e o remendo não condiz com a veste velha. Então, se a gente ficar só no versículo 35, para não complicar um pouco, não complicar mais, para a resposta não ficar muito longa, só o versículo 35, não pode repetir, por gente, é só o 35. Vamos deixar o 36, que já é parte de uma parábola. Mas o 35... Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Então, naqueles dias jejuarão. Agora, olha o que diz a versão parafraseada a mensagem. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. Veja, isso não está no texto. Esse negócio de jogar água fria na fogueira. Então o camarada já inventa uma coisa, ele contextualiza ao extremo para se fazer compreensível. Só que nessa de querer enfeitar muito, começa a aparecer coisa que não dá muito certo. O problema são as distorções. Nessa adaptação, as distorções acabam complicando o entendimento do texto. Então, o problema que eu vejo nessa Bíblia aí, o nosso irmão perguntou sobre a Bíblia de estudo, né? De estudo. Então, veja, uma coisa é a tradução. A tradução, eu sinceramente não recomendo. Não recomendo por quê? Alguém vai dizer, o irmão tem alguma coisa contra Eugene Peterson. Ora, Eugene Peterson faleceu há pouco tempo, era um pastor presbiteriano, mas de linha progressista. Você sabe que o progressismo, outro dia a gente falou aqui, progressismo, lamentavelmente, está aí atendendo os anseios da pós-modernidade. Ele se envolveu numa polêmica que ele falou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, aí teve que voltar atrás. Então, Eugene Peterson era um pastor progressista. Ele tinha uma boa intenção, vamos dizer assim, porque essa tradução, o propósito dele era levar pessoas a ler. Era esse o propósito dele. Ele queria que as pessoas tivessem facilidade com a leitura da Bíblia. Só que, veja bem, esse tipo de coisa, embora a intenção seja muito boa, o resultado final acaba não sendo bom. É melhor você manter a Bíblia no seu sentido original, as palavras, porque Jesus nos deu as suas palavras. Claro que, fazendo de novo a ressalva, ao traduzir, claro que você tem que fazer alguma adaptação. Tem coisa que só faz sentido no texto hebraico ou no texto grego. Então você tem que fazer alguma adaptação. Mas isso aí o tradutor, por exemplo, que a minha esposa, por exemplo, ela é tradutora do inglês para o português. Então eu já acompanhei o trabalho dela, ela fazendo tradução de livros. Ela diz, olha, isso aqui o pessoal não vai entender. Então ela faz um ajuste. Mas ela não mudou o sentido original. Ela apenas fez uma adaptação porque não seria compreendido. É isso que se faz uma tradução. Mas você não muda o sentido. E aí o problema dessas versões mais dinâmicas, exageradamente dinâmicas, é isso. Então o lado negativo é esse de ser a pessoa que estava por trás dessa tradução, ele tem uma linha mais progressista. Eu acho complicado. Agora, se a gente pode citar um lado positivo, como se trata de uma Bíblia de estudo, claro. Toda Bíblia de estudo tem notas, tem mapas, tem recursos que podem ser úteis para o estudioso da Bíblia. Agora, a versão bíblica em si, aí eu acho complicado. Eu prefiro recomendar, novamente, voltando àquela recomendação, Almeida, especialmente Almeida Revista e Corrigida, que o assembleiano lê na igreja, né? Agora, quem quiser ler em casa, pode ler atualizada, pode ler a NVI, que é uma boa versão também, para ler em casa, em língua portuguesa, é excelente para leitura, né? Então está aí a resposta que os irmãos estão perguntando agora mesmo ali, ó, a melhor tradução que o senhor indica é a nossa oficial da Assembleia de Deus, Revista e Corrigida. Porém, as traduções de Almeida, todas elas vão acrescentar de forma valorosa aí para o conhecimento dos nossos amados irmãos. Pois é, meu pastor, você veja como é que as coisas são. O Messias Santos, baseado em Efésios 4:11, ele pergunta se tem como explicar o cargo de profeta. Nós falamos a respeito disso na live anterior também. A gente falou daquele texto de Atos 13, né? Esse texto complementa aquela resposta.
o irmão deu ênfase na palavra cargo. Eu gostei dessa ênfase, porque realmente o profeta não se trata de um cargo, né? A rigor. Profeta, na verdade, é um ministério. Então, ali, conforme está em Efésios 4:11, não é um cargo, é um ministério que está relacionado com um dom ministerial. Então, ali a Bíblia é clara ao dizer que Jesus, tendo realizado a sua obra, ele desceu, diz a Bíblia, às partes mais baixas da terra, e ao subir, ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e ele mesmo deu, né? Veja, são dons. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, a gente esclareceu até na outra resposta sobre o mesmo assunto, mas com base em Atos 13, que não se deve confundir ministério, dom ministerial, com dom congregacional. Porque o Espírito Santo, ele distribui dons para a congregação. A Bíblia diz que ele distribui particularmente a cada um como ele quer. Lá em 1 Coríntios 12, a Bíblia diz isso. Só que ali são dons congregacionais. Quando a Bíblia menciona ali, procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar, e ali se menciona também a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, o dom de discernir os espíritos, etc. Aquilo ali, aqueles 9 grupos, por assim dizer, ou aquelas 9 modalidades de dons, eu falo modalidades porque os dons ali eles se manifestam de maneira multifacetada. Veja que os próprios, o dom de curar, por exemplo, não é dom de curar no singular, dons de curar. O de discernir os espíritos também é no plural. Então veja, aquelas modalidades ali são dons congregacionais. É diferente do dom ministerial. O dom congregacional, ele vem sobre a congregação de maneira momentânea, mas não é da pessoa. Claro que uma pessoa pode ser usada com certa frequência com o dom de profetizar, o dom de profecia, mas não quer dizer que ela seja detentora desse dom. Ela é usada porque ela busca, o Espírito Santo pode usá-la com certa frequência, mas não quer dizer que ela tenha esse dom como residente. Agora, o dom ministerial é diferente, como está lá em Efésios 4:11, porque isso envolve uma chamada, envolve um ministério, a pessoa tem esse ministério de Deus, né? E aí, então, é importante entender que esse dom ministerial, como nós já explicamos, inclusive, ele é um dom relacionado, ou um ministério relacionado com a palavra, com a pregação da palavra. Paulo, por exemplo, ele era um profeta, Barnabé também, mas eles eram pregadores, eles eram expoentes da palavra de Deus. Não existe esse negócio que tem hoje em dia, aí o camarada é profeta, e o pessoal fica em torno do camarada, e ele vai revelar. O profeta não é um adivinho, porque hoje em dia tem acontecido isso, o camarada fala algumas coisas, aí de 100% do que ele fala, 10% se cumpre, ainda ele vai para a internet dizer, olha, tá vendo, eu falei. Só que o resto cumpriu. O resto que não se cumpriu, ele não disse, ele não fala nada. E quando acontece alguma fatalidade, como aconteceu aí recentemente, o camarada vem a público, faz até nota para dizer, porque na verdade o problema não sou eu, foi fulano que não ficou na presença de Deus, e não sei o quê e tal. Então, tomemos cuidado com isso, porque o dom ministerial de profeta está ligado à palavra de Deus. Quem tem esse dom, quem tem esse ministério, ele prega a palavra e na medida em que ele prega a palavra, Deus lhe revela. E às vezes, eu vou ser sincero com o irmão, e com aqueles que perguntaram, às vezes ele nem sabe que ele está profetizando. E é bom que não saiba. Porque Moisés, quando desceu do monte, ele nem sabia que o seu rosto brilhava. Tiveram que dar um véu para ele cobrir o rosto, não é? Porque o rosto dele brilhava e ele não sabia. É bom quando Deus nos usa e a gente nem sabe que Deus está usando. Como já aconteceu comigo, às vezes eu pregando, tal, dali a pouco a pessoa me procura no final. O irmão falou a minha vida toda. Quem falou para o irmão? O irmão conversou com alguém a meu respeito? Não, meu irmão, não falei, não sei de nada. Eu estava pregando e Deus me deu a palavra. Não é? Então, isso aí é a maneira como Deus
faz hoje, né? O profeta é um pregador da palavra, né? É esse o sentido. Não é um adivinho que fica prevendo o que vai acontecer, não é para depois se vangloriar, como tem acontecido hoje, mas é um pregador da palavra que Deus lhe dá. Esse negócio também de camarada dizer, eu sou profeta de Deus. Cuidado com isso, meu irmão. Não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. Você não precisa dizer para ninguém que você é profeta, que você... Prega a palavra, faça a sua parte, Deus, claro, quem pode dar, é Deus quem pode revelar pela sua palavra. É esse que é o ministério de profeta. O ministério de profeta. E o dom de profecia é outra coisa. Aí é quando Deus se manifesta, a pessoa às vezes fala em línguas, que a interpretação equivale também à profecia, ou Deus dá às vezes a palavra já na língua que a pessoa fala e a pessoa transmite. Mas é Deus, é o Espírito Santo que age como Ele quer. Maravilha. Jesus está voltando ou Jesus voltará? É a dúvida do nosso companheiro Marivaldo. O que é correto dizer? Jesus está voltando ou Jesus voltará? Olha, a rigor, o correto seria dizer que Jesus voltará. Mas dizer que Jesus está voltando não é um erro, porque é uma maneira de dizer, né? A gente diz, por exemplo, olha, meu livro está chegando aí o ano que vem e tal, olha, estou indo para os Estados Unidos. Não é que você já está indo. Quando você diz assim, estou indo, é porque você tem intenção de ir, né? Então, quando você diz, por exemplo, que Jesus está voltando, é uma maneira de dizer que a vinda de Jesus está próxima. Não é que Jesus já começou a voltar, está em processo a vinda dele. Não é esse o sentido. Então, aí não precisamos ser tão rigorosos, né? Porque é uma maneira de dizer. Mas se fôssemos rigorosos, claro, o correto seria dizer que Jesus voltará. Ele voltará no futuro. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Ele está no futuro, ele voltará, ele virá. Ele voltará. Futuro. Mas os sinais indicam que ele está voltando, né? Nesse sentido, a vinda dele está próxima, ele pode chegar a qualquer momento. Então, é nesse sentido que as pessoas dizem que Jesus está voltando, ele está à porta, ele está chegando, breve virá, ele está vindo, irmão, esteja pronto, Jesus está voltando. É esse o sentido, é uma maneira, é uma força de expressão. Maravilha. O Jairo Barbosa, que inclusive está aí perguntando se tem diaconisa na Bíblia, essa vai ser para as próximas, né? A de hoje é assim, pastor, qual é o melhor método para pregação no culto para jovens? Muito boa pergunta, porque hoje em dia estão dizendo que não precisa pregar para jovens, né? Que os jovens não gostam de pregação, você tem que fazer alguma coisa diferente, dramatização, teatro, música, tudo isso. Veja, a música faz parte do culto realmente. Só que o culto completo, à luz da Bíblia, tem que ter pregação, tem que ter exposição da palavra. Paulo mesmo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Os salmos eram cantados naqueles dias. Não tinha harpa cristã, mas tinha o livro de salmos. E o livro de salmos, na verdade, ele tinha letras que, naquela época, tinham melodias, que a gente não sabe quais eram as melodias a rigor, mas havia melodias. Então, fazendo até um gracejo aqui, claro que naquela época a Bíblia não estava dividida em capítulos e versículos, mas vamos dizer que Paulo estivesse lá dirigindo culto na congregação de Corinto e ele dissesse, irmãos, vamos aqui iniciar o culto, vamos louvar a Deus com o Salmo 23, não é? Aí cantava, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E dali a pouco ele dizia, irmãos, vamos cantar mais um hino, alguém quer pedir um hino? Ah, irmão Paulo, Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, que maravilha. Mais alguém quer um hino? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo. Aí Paulo lá cantava com os irmãos. Aí dali a pouco, irmão Paulo, vamos cantar o Salmo 119. Não, irmão, chega de Salmo. Agora é a hora da palavra, né? Agora é a hora da palavra. E ali Paulo disse então, quando vos ajuntais, 1 Coríntios 14, 26, cada um de vós tem salmo, tem doutrina. Doutrina era o quê? Era a palavra que era pregada, exposta. Doutrina, quando você lê na Bíblia, doutrina no singular no Novo Testamento, é a palavra de Deus, devidamente compendiada, explicada.
é a palavra de Deus. Então, no culto tinha que ter salmo, ou seja, os cânticos de louvor a Deus, com música, claro. Naquela época tinha os instrumentos também. E, claro, né, havia casos em que também não se usavam instrumentos, era mais a capela, como se diz, mas havia uma melodia, não é? Então, tinha a palavra e a ministração do Espírito Santo. Então, havia 3 ministrações do culto: a ministração de louvor, a ministração da palavra, e Paulo disse: tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem revelação, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Tinha a ministração do Espírito também. Muito bem, mas agora vamos para a resposta aqui do nosso irmão, objetivamente. Ele pergunta qual é o melhor método de pregação para jovens. Olha, a rigor, há 3 modalidades de pregação, né, de maneira geral. Você tem a pregação, o sermão textual, o sermão temático e o sermão expositivo. Eu penso que o sermão expositivo, para um culto de jovens, pode ser usado, mas o sermão expositivo, explicativo, é mais para um culto de ensino, né? O sermão textual, se for um texto curto, também pode ser utilizado. Agora, eu penso que a melhor modalidade de sermão para um culto de jovens é o temático. Sermão temático, né? Vamos falar agora sobre o jovem que obedece a Deus e tal, e o jovem cheio do Espírito. Temas. Outra modalidade também boa para esse tipo de culto é o sermão biográfico, né? Por exemplo, vamos falar aqui da vida de José. José era um jovem temente a Deus, José era obediente, José venceu a tentação. Vamos falar de Daniel. Daniel assentou no seu coração servir a Deus, não se contaminar lá com os manjares lá da Babilônia e tal. Então veja, o sermão biográfico é interessante. E o sermão temático eu acho também bastante interessante, né? Agora, textual é bom também, você pode utilizar todo tipo, né? Agora, para jovens, eu acho que o temático mais direto, né? Quanto mais direto, você vê que tem mais efeito. Eu assisto muito, eu gosto de assistir aqueles discursos das celebridades quando vão falar em universidades americanas. Outro dia eu estava vendo um discurso daquele ator, o Denzel Washington, né? Falando numa determinada universidade, e ele foi direto ao ponto. Olha, eu quero aqui falar de 10 conselhos. Eu percebi que os jovens ficaram atentos. Claro, que era o Denzel Washington, o camarada é famoso também. Mas eu vi outros que, apesar de serem famosos, entraram por uma linha ali meio difícil e tal, já não prendeu atenção. Então, com jovens, quanto mais objetivo, indo direto ao ponto, melhor. Maravilha. Tá aí a dica para o nosso companheiro Jairo Barbosa, que está na live aí. E já perguntou ali se tem diaconisa na Bíblia. Nas próximas vamos responder o Jairo. Vamos lá, o pastor Gutenberg Pimentel, nosso companheiro, está ele aí. Houve alguma necessidade para Jesus se utilizar de contextos em seus ensinos? Olha, eu não sei em que contexto ele fez essa pergunta, mas eu, quando estava aqui pensando nela, né, eu acredito que só pode ser em 2 sentidos, né? Eu não sei em que contexto ele fez a pergunta, mas Jesus, sim, ele se valeu de contextos em 2 sentidos. Jesus contextualizava os seus ensinos, em primeiro lugar, né? No sentido de que ele, claro, aplicava para os dias em que, para as pessoas daqueles dias em que, ele vivia, né? Mas também, claro que Jesus, aqui dando uma ênfase para a hermenêutica, Jesus não tirava, eu falo dar uma ênfase para a hermenêutica, porque o método histórico-gramatical, tão valorizado pelos hermeneutas conservadores, o método histórico-gramatical, quem colocou a semente dele foi o próprio Senhor Jesus. Alguém disse que surgiu lá na escola de Antioquia da Síria, mas Jesus, se você observar, Jesus ele já tomava os textos de maneira literal, ele citou Adão e Eva, ele citou Jonas e tal, no ventre do peixe, e ele não citou aquilo como se fosse algo ficcional, não, de maneira nenhuma, ou alegórico, não, ele citou como fato histórico.
Então, ele interpretava a Bíblia, o Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, Jesus fazia de maneira literal. E ele aplicava, então ele contextualizava. Então Jesus, a pergunta do nosso irmão é se Jesus utilizava contexto em seus ensinos. Então, primeiro, ele, claro, respeitava o contexto das passagens, ele não extraía as passagens do seu contexto, ele interpretava o texto corretamente e ele contextualizava também no sentido de ele fazer com que as pessoas entendessem, as pessoas dos dias em que as pessoas do primeiro século entendessem, né? Então você vê que ele fazia isso de uma maneira muito clara, né? Ele perguntava, por exemplo, o que diz a lei? Né? Como você lê? Aí o camarada dizia, aí ele dizia, eu porém vos digo, ele aplicava, ele interpretava, né? É como hoje a gente ensina em hermenêutica, quando você interpreta qualquer passagem, você tem que perguntar o que significava para o autor e para os seus destinatários originais, para depois perguntar o que significa para mim. Você não vai logo de imediato perguntar o que significa para mim, porque aí você pode distorcer o sentido original do texto. Então Jesus, veja, ele perguntava, o que está na lei? Como lês? O que está escrito? O que diz a lei? Não matarás? Eu, porém, vos digo. Aí ele dava uma interpretação contextualizada, que não quer dizer que ele mudava o sentido original. Não. Se bem que Jesus tinha autoridade para isso, porque Jesus era Deus, nunca deixou de ser Deus. Então Jesus, como Deus, como uma palavra viva, como verbo de Deus, se ele quisesse fazer qualquer adaptação, ele faria, mas Deus não contraria a sua palavra. A Bíblia é uma harmonia perfeita. Então Jesus, na verdade, ele não torceu o texto, ele não alterou o texto, mas ele descortinou uma nova aplicação. Ele fez uma aplicação para a igreja, lembrando que a lei no Antigo Testamento foi dada a Israel. Ao trazer a lei que foi dada para Israel para o contexto neotestamentário, Jesus mostrou como que ela poderia ser aplicada hoje. O próprio autor de Hebreus também fez isso. Ele mostrou que aquilo lá serve para nós como figura, como símbolo, como representação, porque era algo que foi dado especificamente para o povo israelita. Jesus fez a mesma coisa, quando ele lá no Sermão da Montanha, ele cita a lei, ele fala dos mandamentos, mas ele faz uma contextualização. Então ele tanto respeitou o contexto, ele não extraiu o texto do contexto, ele interpretou corretamente, e ao trazer para aplicação, para pregar, aí ele fez também uma contextualização. Então, o nosso irmão não menciona que tipo em que contexto, eu não me lembro porque essa pergunta foi feita em outra live, né? De fato. E às vezes a pessoa ela faz na hora ali, a gente não tem como saber em que momento, né? De fato. Pois é isso aí. Então vamos lá, o Wesley Braga. O Wesley Braga pede a orientação, a indicação de dicionários bíblicos e comentários bíblicos, né? A gente já indicou alguns, só para citar então, veja bem, dicionário bíblico, a gente já indicou o Wycliffe, da CPAD, que são vários volumes, o irmão até mostrou no dia aí, quando a gente indicou, o dicionário... No estúdio, eu tenho isso lá no estúdio da escola. Aqui em casa não tem esse material. É muito pesado para a gente ficar mostrando, mas é só você colocar aí na internet o Wycliffe, né, o dicionário que é muito bom, né? Aliás, o Wycliffe é um volume só, né? Eu estou confundindo aqui, porque eu indiquei que o que o irmão mostrou foi o Beacon, né? Beacon. São exatamente. 5 volumes. O Wycliffe é um volume só, mas é um bom dicionário. É um dicionário bíblico, é importante dizer. O Wycliffe é um dicionário bíblico-teológico. Ele não é só bíblico, ele tem também, inclusive na teologia, você sabe, a CPAD até colocou uma nota no início para avisar que é um dicionário que tem ali uma certa ênfase em alguns momentos para o calvinismo. Então, na parte teológica, mas tem a parte bíblica e a parte teológica. Você sabe a diferença entre dicionário bíblico e dicionário teológico. O dicionário bíblico, ele foca ali nos significados dos termos bíblicos,
e a cidade, você quer saber, por exemplo, sobre Jerusalém, aí você procura lá o termo Jerusalém, ele diz tudo sobre Jerusalém, Belém e Abraão. Agora, quando chega em termos teológicos, expiação, aí já é mais teológico. Aí já não é uma questão bíblica apenas, é teológica, tem uma interpretação teológica. Porque tem dicionário, por exemplo, John Davis, que é outro que eu indico, que é lançado pela Hagnos. Esse é bíblico, não é teológico, é só bíblico. O Wycliffe, ele é bíblico-teológico. Outro dicionário que eu indico, que é da Paulus. Veja, Paulus é uma editora católica. Mas o que eu tenho, pena que não está aqui por perto, mas o que eu tenho eu ganhei do mestre Antônio Gilberto. O dicionário Mackenzie, John Mackenzie. Que dicionário? É da editora Paulus. Mas em termos de dicionário bíblico, eu estou para dizer até que é o melhor que eu conheço. Né? O dicionário John Mackenzie. John Mackenzie, da Paulus. É uma editora católica, mas você não vê, você não consegue identificar que é católico. O pastor Antônio Gilberto, até quando me deu de presente, disse: ó, irmão Ciro, eu estou te dando esse dicionário aqui, que eu conheço ele há muitos anos, e você não encontra, não tem nenhuma referência aí sobre as práticas católicas. Então, é um dicionário, e realmente você vê coisas ali que você não encontra em nenhum outro dicionário bíblico John Mackenzie. Temos o Vine também, que aí já é um dicionário exegético. É diferente porque ele prioriza a análise de termos hebraicos e gregos. Né? Então, já não é um dicionário bíblico, já é um dicionário mais avançado. É bíblico também, claro, mas ele é bíblico exegético. Aí já é uma análise de termos. Com respeito a comentários, agora sim, que o irmão pergunta de dicionários e comentários. Então, dicionários, olha aí que eu indiquei. Wycliffe, John Davis. John Davis é da Hagnos. John Davis foi o primeiro dicionário que eu comprei lá em 94, se não me engano, e eu tenho até hoje aí. É um excelente dicionário, uma né? benção. O John Davis é muito bom, quem lança no Brasil é a Hagnos. O Wycliffe é da CPAD, né? Dicionário Wycliffe. O Vine também, que eu citei, é da CPAD. E o John Mackenzie, da editora Paulus, editora católica. Comentários bíblicos, eu continuo indicando o Beacon, são vários volumes da CPAD. O Matthew Henry, né? Também é outro da CPAD, mas eu estou indicando em vários volumes, porque a CPAD lançou também um no volume só, que aquele ali ele é mais devocional. Claro, Matthew Henry é, de fato, devocional, mas a obra completa ela é mais minuciosa, né? Tem maiores detalhes. E o resumido já perde um pouco. Então eu indico a obra completa, que são acho que 6 volumes, ou depois eles unificaram, lançaram em 2 também, uma coisa assim. Mas o que eu tenho ainda acho que é 6 volumes, que foi logo no começo quando eles lançaram. Maravilha. O comentário de Wiersbe também é bom, né? Warren Wiersbe, né? Também é bom. Norman Champlin, a gente falou aqui dele. É bem completo também, tem muitos pormenores, mas Norman Champlin tem algumas questões filosóficas, mas você também pode ter, é muito bom. A série Cultura Bíblica, que é outra série, é muito boa também, tem vários autores de destaque, né? Como Howard Marshall, né? Que é um bom autor, querido pelos pentecostais. O comentário Esperança é bom também, só que não está completo. É um comentário alemão, conservador, muito bom. Esse comentário Esperança. Moody, tem o comentário de Moody, que na verdade é o comentário de Wycliffe. No Brasil é lançado com o nome de comentário Moody. Não vá confundir com o dicionário Wycliffe. Dicionário Wycliffe é o que a CPAD lança. O comentário Wycliffe é lançado no Brasil com o nome de Moody, porque é o nome da publicadora. Você sabe que Moody foi um homem muito simples, ele não foi um erudito, ele foi um homem que mal sabia escrever, para dizer a verdade, Moody, mas ele era cheio do Espírito Santo, e Deus usou Moody para abrir instituições. É interessante, ele nunca deu uma aula, Moody, ele era um pregador, mas não sabia escrever direito, ele tinha dificuldade até para ler, para dizer a verdade, mas por ser um homem cheio do Espírito Santo, Deus o usou poderosamente.
ele ganhou muitas almas pregando, né? E ele abriu instituições de ensino que levam o seu nome até hoje, editoras também, tal, Moody Publishers, né, nos Estados Unidos, que lança essa obra, Wycliffe Bible Commentary, que no Brasil é chamado de Comentário Bíblico Moody, que é de Wycliffe, né? Wycliffe, na verdade, foi um famoso pré-reformador também, né? E ali, só que não é ele o comentarista, são vários autores. O nome Wycliffe é apenas um nome ali para dar o nome realmente para o comentário, como Vine, por exemplo, né? E, finalmente, o comentário bíblico pentecostal também é muito bom, só que é só do Novo Testamento, mas é excelente. Então, eu indiquei vários aí, e vai ficar gravado, por isso que eu estou falando isso. Quem quiser saber, depois lá Fica na fácil. live. Fica fácil na live, você pode ver, fica aqui no nosso canal CETAD, no YouTube. aqui, exatamente, aqui, né, no Insta e também lá no YouTube. Maravilha. Está aí respondida a questão, então, para o nosso Wesley Braga. Agora, como nós começamos praticamente 10h12, então nós vamos ter 10 minutos, vai dar para pontuar essa questão aqui do pastor Wesley Abidiel. E essa é boa. Essa é longa, hein? Essa é boa. Vamos ver se a gente consegue sintetizar aqui. Isso, alguns eruditos afirmam que os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6, que coabitaram com mulheres, eram anjos e também progenitores dos gigantes, o que ele, o nosso irmão Wesley, discorda. Mas gostaria de saber a posição do amado pastor Ciro. É isso aí. O pessoal fala que eram anjos porque ali eles são chamados de filhos de Deus. Os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, né? E ali o termo no hebraico sugere, porque a pessoa compara lá, quem defende essa posição, compara com Jó 1:6 e Jó 2:1, que diz que os filhos de Deus, e ali eram os anjos realmente, se apresentaram diante do Senhor. Só que no próprio texto do Antigo Testamento, você encontra várias vezes o termo filhos, como filhos de Deus, se referindo a homens. Né? Deuteronômio 14, não dá tempo de ler, Deuteronômio 32, Salmo 73, Oséias capítulo 1, você vai encontrar filhos de Deus, ou filhos no sentido de seres humanos, não apenas no sentido de anjos, porque você defender a posição de que ali os anjos se relacionaram com mulheres é uma situação, é uma interpretação complicada. Eu vou explicar por quê, rapidamente. Vou tentar. Se não der para falar aqui, a gente... Na hora que estiver esgotando o tempo, eu faço assim, ó. Talvez... Mas vamos tentar aqui sintetizar. Porque a questão é o seguinte, se eles eram anjos, e ali são chamados filhos de Deus, então, portanto, eram anjos de Deus, não eram anjos caídos. Né? Agora, pense bem, por que os anjos de Deus, que eles são filhos de Deus, por que os anjos de Deus iriam se relacionar com as mulheres? Será que Deus que deu ordem? Vão lá e façam isso? Não. Se eles eram anjos de Deus, não tem sentido. Né? Agora, você dizer que esses filhos de Deus são anjos caídos, aí você já tem uma primeira contradição. Porque somente os anjos caídos poderiam ter uma intenção má dessa, de querer colocar a sua semente, entre aspas, em mulheres. Né? Então aí já tem um primeiro problema. Um segundo ponto, que o pessoal diz que esses anjos possuíram mulheres e aí surgiram os gigantes. Isso aí o próprio contexto imediato contraria. Porque eu ia ler, mas agora não dá tempo, porque o tempo aí é curto, a gente tem que aproveitar. Mas se você ler Gênesis 6:2, você vai ver que, se você ler mais adiante, você vai ver que já havia, o versículo 4, eu coloquei até aqui, vou citar. Havia naqueles dias gigantes na terra também, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas vieram filhos. Ou seja, não foi o fato de os filhos de Deus se relacionarem com as filhas dos homens que fez com que nascessem gigantes. Porque o próprio contexto imediato, versículo 4, diz que havia naqueles dias gigantes e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Então já havia gigantes antes.
Não foi esse acontecimento que gerou os gigantes. Um outro ponto importante é o que Jesus disse sobre a natureza dos anjos. Se você ler Mateus 22, versículo 30, Jesus deixou claro que no céu os salvos serão como anjos, que nem se casam e nem se dão em casamento. Entretanto, veja, Gênesis 6, ali era nos dias de Noé. E nos dias de Noé, a Bíblia diz que as pessoas casavam e davam-se em casamento. Então, se Jesus diz que nós seremos como os anjos, que nem se casam e nem se, na verdade, nem se dão em casamento, veja como isso já explica e mostra que aquelas mulheres não podiam estar se relacionando com anjos, porque se os anjos nem se casam, nem se dão em casamento, e Jesus diz que nos dias de Noé casavam e davam-se em casamento, você vê por aí que não tem sentido, né? Outro ponto, os anjos, a rigor, você não tem na Bíblia o posicionamento de que eles podem possuir mulheres. Eles são espíritos. Eles são espíritos, a Bíblia diz. Eles podem aparecer sob a forma corpórea. Aparecer é uma coisa. Eles podem se apresentar na forma corpórea. Isso sim. Agora, interagir com os seres humanos nesse ponto de poder se relacionar, e Jesus já disse que eles nem se casam, nem se dão em casamento. Então, em outras palavras, Jesus quis dizer o seguinte: eles não mantêm relacionamento sexual, e nós seremos como eles. Jesus falou, deixou claro que os anjos nem se casam nem se dão em casamento. Mas se eles pudessem fazer isso, eles não poderiam fazer com humanos, porque eles não teriam, na verdade, a mesma forma. Veja que até, citando um exemplo aqui da natureza, os animais, por exemplo, eles cruzam, veja, os cães cruzam entre si, raças diferentes, mas são cães. Você não consegue o cruzamento de cão com gato, né? De papagaio com cachorro, né? Aí são espécies diferentes aí, né? Então, da mesma forma, você vai ver anjo ali se relacionando com seres humanos, é você forçar o texto. Então, Deus faz tudo com perfeição. A única exceção que Jesus menciona é o caso, a única exceção que a Bíblia menciona, na verdade, é o caso do Senhor Jesus, que foi gerado no ventre de Maria. Mas é a única exceção, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, sem que houvesse conjunção carnal, sem que houvesse o relacionamento entre homem e mulher, sem que houvesse uma relação marital, né, entre homem e mulher. Ali o Espírito Santo gerou no ventre de Maria. Ali o ser humano Jesus. Então, ali é uma exceção. É uma exceção porque o próprio Deus realizou. Agora, em nenhum momento você vê a base para dizer que anjos podem possuir mulheres. E aí, então, como explicar essa passagem, irmão Ciro? O irmão aí tentou desconstruir, alguém poderá dizer, essa tese de que os anjos possuíram mulheres, mas como explicar? É só ler o contexto. Se você voltar para o capítulo 5, você vai ver ali que havia duas linhagens. Havia uma linhagem piedosa, a linhagem de Sete, uma linhagem temente a Deus, e havia uma linhagem que era do maligno, a linhagem de Caim. Veja que foi da linhagem de Caim que surgiu um homem chamado Meujael, que significa exatamente Deus não existe. Então aquela linhagem não era uma linhagem piedosa. Quando a Bíblia diz, é interessante que a Bíblia diz que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e logo depois daquilo Deus resolveu destruir a terra. Por quê? Deus não se agrada de mistura. O que aconteceu? A linhagem piedosa, aqueles rapazes que eram da linhagem piedosa, a linhagem de Sete, que eram filhos de Deus, no sentido de que eles eram tementes a Deus, eles se uniram àquelas jovens que eram de uma linhagem de Caim, que era uma linhagem que não era piedosa, que não era temente a Deus. Então, concluindo aí, sintetizando, que as horas já me mandam parar, em Gênesis 6, 1 a 4, é a primeira ocorrência de casamento misto entre crentes e incrédulos. Maravilha, está respondido então a questão do nosso irmão Abidiel. Faltam 20 segundos para concluir e nós vamos encerrar.
Domingo, 11 horas da manhã, não perca. Será aqui no Instagram do CETADB. Convide os nossos amados irmãos, seus companheiros, para estarem conosco. Então, pastor Ciro, com as considerações finais. Vamos fazer assim? A gente já começou mais tarde, vamos encerrar e voltamos para dar aquele amém? Pronto, agora nós vamos fazer, conforme a gente sempre tem dito, né? Vamos fazer um encerramento digno. Maravilha. Mas deixar registrado aqui a nossa gratidão. Deus abençoe, né, a vida dos nossos amados irmãos. Eu vou já introduzir aqui também o pastor Ciro para que ele registre as suas considerações finais e assim nós possamos nos despedir com uma oração para abençoar a sua vida, não é? Abençoar a sua vida, porque abençoar nunca é demais, não é? Para ninguém. Então vamos lá. Vai chegar e vai deixar registrado aqui as suas considerações finais. Pronto, meu pastor. Faça aí o seu registro final e nós já vamos orar para abençoar a vida dos nossos amados irmãos. A turma está voltando de pouquinho ali, mas vai dar certo. Pastor, olha, uma bênção. Na lista, nós temos ainda aqui a pergunta do Franco Viana, de Vitória, no Espírito Santo, do pastor Wellington Guima, também do Raimundo Hélio, do José Júnior, de Matões, que sempre está conosco. Alguma coisa deve ter acontecido hoje, porque eu não vi o José Júnior na live. Ele deve assistir amanhã, através do nosso canal no YouTube. E ainda há uma quantidade de perguntas grandes que foram feitas na live de domingo passado, que nós vamos adicionar aí na nossa lista e vai ser uma bênção. Pastor Ciro, então, com a oportunidade para suas considerações finais e nós vamos orar na sequência. Amém. Não, já concluí. Só agradecer mesmo, Deus abençoe. Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui participando dessa live tão abençoada. Maravilha. É uma bênção também para a gente poder compartilhar, né, conhecimento bíblico e teológico com os nossos amados irmãos, alunos do curso, também os funcionários da escola que estão conosco aí, os nossos seguidores, tanto do CETADB quanto do pastor Ciro Zibordi. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos dirigir a Deus uma oração e estaremos encerrando a nossa transmissão de hoje em nome de Jesus. Amado Deus, nós te louvamos agradecidos pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E te agradecemos uma vez mais porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Tem estado sobre nós e o Senhor nos tem sustentado, dirigido cada um dos nossos passos, de maneira que tudo aquilo que realizamos no Senhor tem o intuito de agradar o Senhor, de fazer em obediência ao Senhor, para que o teu reino possa ser, ó Deus, propagado no meio de uma geração má, de uma geração incrédula, que possa chegar ao conhecimento do Senhor e se entregar a Ti, se converter aos seus caminhos, entregar as suas vidas ao Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso intuito. Por isso, nós buscamos, nos esforçamos e empenhamos para dar treinamento, qualificação aos nossos irmãos, conhecimento bíblico, compartilhar conhecimento para que o povo bem instruído possa servir melhor. Nós oramos a Ti agradecidos pelo dom da vida, pela saúde e pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meus amados, não percam então, domingo próximo, 11 horas da manhã, aqui no nosso Instagram, CETADB, mais uma live, a de número 25 será, pastor Ciro, a de número 25, nesse próximo domingo então. Amém? Pois é. Você tem a numeração das perguntas? A próxima é 134. Oh, maravilha! Eu tenho lá no registro, aqui na minha colinha aqui eu não tenho. Mas amém. Irmãos, Deus abençoe. Saudação aí para a irmã Luciana, para a irmã Júlia. E vamos avante. O Senhor é conosco para nos abençoar igualmente em tudo. Amém? Amém. Um abraço. Paz do Senhor. Deus abençoe. Um abraço. Paz do Senhor.